Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG e Engeia, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, a Lei Rouanet. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 100 mil inscritos e mais de 500 programas gravados como este, que você pode compartilhar com seus amigos e assistir de qualquer lugar do mundo. Acesse as nossas redes sociais, @sempre um papo, se inscreva, acesse o nosso site sempreumpapo.com.br para ficar sabendo de nossa programação, que também acontece presencial em Belo Horizonte, em outras cidades e também em São Paulo. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui uma escritora muito especial da cidade de Ouro Preto, a Dalila Coelho. Bem-vinda, Dalila. Obrigada, Josane. Agradeço a oportunidade. Vou ler aqui um pouquinho sobre a Dalila Coelho, que cresceu nos arredores da cidade histórica de Ouro Preto. Na infância, sua maior diversão era subir em árvores e comer fruta do pé. Amante da natureza, das viagens e do intercâmbio cultural, formou-se em turismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e passou um tempo trabalhando na Embratur. Saiu de Brasília para atravessar o Pacífico até a Austrália, onde encontrou não só cangurus e koalas, mas também pessoas de diversas nacionalidades e culturas, e aprendeu muito com elas. Retornando ao Brasil, especializou-se em yoga e theta healing, e desde então vem se aprofundando nos estudos sobre autoconhecimento e espiritualidade. Em 2018, tornou-se mãe e passou a ler vários livros infantis todas as noites para sua filha Iva. Durante a pandemia, inspirou-se para a criação de O Mundo de Iva Despertar 2020, que é esse livro que a gente vai falar aqui hoje, que é bem bonito e traz uma história bem interessante, ilustrado pela Jamile Gama, não é isso? Dalila, bem-vinda de novo. Dalila Coelho. O bate-papo acontece de forma simultânea, pois a entrevistadora e a convidada conversam por vídeo. A imagem das duas aparece em 2 retângulos postos lado a lado, horizontalmente. O fundo é composto das cores rosa, vermelho e amarelo. Na parte superior esquerda, lê-se: Ministério da Cultura, CEMIG e Engeia apresentam. Na parte superior direita, lê-se: Sempre um Papo. Na parte inferior esquerda estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E na parte inferior direita se encontra o intérprete de Libras, um homem que traja a camisa preta e traduz simultaneamente tudo que está sendo falado. Cresci num sítio, então a minha infância foi pé no chão mesmo, brincar na terra com os meus irmãos, com muita liberdade, né, em contato com os meus primos, com a minha família, subindo em árvore. Então, esse contato muito forte com a natureza. E eu sempre gostei de ler e de escrever também. Eu gostava de escrever em diário, né? Eu tinha isso de contar como foi o meu dia. Eu gostava de fazer isso logo que eu aprendi a ler e escrever. E na minha casa havia esse estímulo, né? Minha mãe sempre comprava essas revistinhas, livrinhos. Eu lembro muito de revistinha em quadrinho, né? Da Turma da Mônica. Lembro de alguns livros de literatura também. Tem um especial que eu até separei aqui para mostrar, que é o Nadistas e Tudistas. No retângulo seguinte está a Dalila Coelho, uma mulher parda de cabelos lisos de tom castanho. Ela traz a blusa preta e seu fundo é composto por uma parede branca. Centralizada nessa parede está uma prateleira que carrega livros e ornamentos diversos. Sobre esses 2 povos, né, que tinha os nadistas, que faziam tudo, que gostavam. É um mundo pós-apocalíptico, né? Então, pós-humanidade. Os nadistas, eles ficavam sem fazer nada, deitados, só comiam aquilo que chegava para eles,
E os tudistas, eles eram muito agitados, eles iam nos ferro-velhos e ficavam acumulando coisas. No primeiro retângulo está a apresentadora Josane Faleiro, uma mulher branca de cabelos loiros lisos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja blusa de mangas compridas estampadas com listras horizontais em tons de preto e branco. Seu fundo é composto por um banner em tons de azul e verde, estampado com a logomarca do Sempre um Papo. Fica fazendo tanta coisa, e aí eles saem andando pelo mundo e se encontram em um determinado momento e se juntam e começam a trocar e a conversar e decidem criar um mundo novo, assim, a partir da realidade que eles tinham. E valorizando mais a natureza, né, uma vida com mais propósito. E esse livro me marcou muito. Eu reencontrei ele recentemente, na verdade. Eu fiquei muito feliz, assim, de ter encontrado ele de novo e poder passar essa história para a Iva. Eu acho que a partir dessas histórias eu comecei a questionar a existência, né? Por que a gente está aqui, né? Eu acho que começa um pouco aí. E, bom, eu posso pegar É um livro que veio assim, que já te plantou essa sementinha, né, do autocuidado, do cuidado com a natureza, da preservação. E vamos entrar, então, um pouco aqui na sua história, né? Eu acho que, pelo seu currículo, assim, essa biografia que eu li sua, a gente vê que você trouxe um pouquinho ali do turismo, da menina que viajou, mas que depois volta para dentro de si, aproveita essa experiência toda para contar a partir da sua filha, né? Que ela é também a personagem que conta a história no livro, né? Sim. E tudo a partir também dessa formação sua em yoga, que só para eu chegar nesse ponto assim inicial do livro, que é a Iva, né, perguntando para a mãe o que é espiritualidade, né? Uma espiritualidade que você observa sem religião. Sim. Bom, para contextualizar um pouquinho assim, né, essa história da espiritualidade, ela é muito presente na minha vida, porque a minha família é católica e eu cresci ouvindo as histórias de Jesus, né, a vida dele e tudo mais, indo frequentando igreja, essa coisa toda. Mas aí quando eu tinha 15 anos, o meu irmão mais novinho, eu tenho mais 3 irmãos, nós somos 4 hoje. E o mais novo, ele tinha na época 2 anos, eu tinha 15, ele faleceu. Ele sofreu um acidente e faleceu. Então, assim, esse contato com a morte, né, tão jovem ali na minha adolescência, me fez questionar, né, essa existência. E quando a gente tem esses questionamentos, normalmente a gente busca nas religiões, né, respostas, busca entender. A gente começa a questionar mesmo o que a gente está fazendo aqui, qual o sentido dessa vida, né? Porque uma criança tão novinha, tão inocente, porque ela no início da vida, né, formando os vínculos, as relações afetivas com a gente ali tão fortes, de repente isso acaba, assim. Mas as religiões não me supriam, não me traziam essa resposta, assim. Eu fui buscar estudar um pouco no espiritismo também para entender, mas também não supria. E aí, nessa mesma época, eu conheci o yoga, né? E o yoga ele trouxe uma visão diferente para mim. Então, por isso eu falo da espiritualidade sem religião, né? Porque hoje eu acredito que a gente realmente não precisa de uma religião, de um intermediário, para poder fazer essa ponte com um propósito de vida, ou que eu chamo de mistério, né? Porque a gente também não precisa de todas as respostas. Eu acho que o universo está muito além da nossa compreensão. Então, a gente pode encontrar esse conforto que a gente busca, não as respostas, mas o conforto que a gente busca na espiritualidade. E a gente não precisa fazer isso necessariamente através das religiões, né? Então,
O mundo Diva, ele surge durante a pandemia, que foi um momento que nós estávamos nessa fase de questionar mesmo a nossa existência, né, de rever os nossos valores, né, e eu estava aqui com a minha filha em casa, morando só nós duas. Ela tinha 2 anos em 2020, ela nasceu em 2018. Então, 2 aninhos, uma criança pequena, e eu muito envolvida nesse universo infantil, lendo muito para ela, vários livrinhos, né? Toda noite, todo dia, lendo. E praticando muito yoga também, né? Porque a minha formação, eu venho praticando yoga desde a adolescência, que foi quando eu tive o primeiro contato, foi mais ou menos nessa época que eu perdi meu irmão, que eu conheci o yoga. Então, eu já praticando há mais de 20 anos, né? E aí, em 2014, eu fiz o curso de formação para dar aulas. Então, eu sou professora de yoga hoje. E aí, pratico todos os dias, né? E aí, um dia, no meio de uma meditação, bem cedinho, assim, de manhã, eu tive esse insight, assim, dessa história, sabe? Ela veio para mim muito, muito pronta, assim. Chegou e eu pensei, nossa, eu preciso escrever isso. E aí eu escrevi tudo. E aí era a história acompanhada das imagens. Eu tinha essas imagens muito claras na minha cabeça. Mas eu não sou ilustradora, né? Então, eu pensei, nossa, como eu vou fazer para colocar isso? Bom, primeiro eu vou escrever e depois eu penso como que eu vou colocar isso no papel. E foi aí que entrou a Jamile. Eu conheci a Jamile numa oficina de ilustração que ela deu aqui em Amarantina. E eu percebi que ela era uma pessoa muito intuitiva, muito sensível, uma sensibilidade muito grande. Ela não fazia ilustração infantil. Esse livro foi a primeira ilustração infantil que ela fez. Ela é da área de moda, né? Então ela tem outros tipos de ilustração. Mas eu convidei ela para fazer e ela topou. Mas foi um trabalho longo, a gente ficou mais de 1 ano nesse processo, porque ela mora aí em Belo Horizonte, eu moro aqui em Amarantina, então ela precisava vir aos finais de semana, ficar aqui em casa. E foi durante todo o processo também durante a pandemia? Não, eu fui chamar ela para fazer, foi durante a pandemia já em 2021. E aí a gente começou dessa forma. Eu fiz primeiro uma pesquisa, né? Porque como eu tinha essas imagens todas muito claras na minha mente, precisava passar isso para ela. E esse é o grande desafio, né? Essa é a grande dificuldade. Vou mostrar um pouquinho aqui. Ficou uma obra de arte, assim, né? Quando você faz aquarela. Pode ir falando que Sim. Eu mostro aqui para as pessoas. Então, eu fiz essa pesquisa, né? Eu fui montando um portfólio para ela no Pinterest de referências de imagens. Então, por exemplo, começou ali com as imagens em Minas Gerais, agora está com as imagens da Amazônia. Então, eu fui buscando uma referência desses lugares, né? O que tem no Oceano Pacífico? Quais são os peixes que tem lá? Quais são os animais que tem na Amazônia? Como é a fauna, a flora de Minas Gerais, né? Aí tem um pouquinho também da região dos desertos, do Oriente Médio. Tem a aurora boreal lá no norte do planeta Terra, né? Então, eu fui fazendo essa pesquisa e montando esse portfólio para ela de todas as referências de fauna, de flora, da cultura desses personagens, porque cada personagem desse, ele pertence a essa região, né? Então, por exemplo, como as pessoas na Amazônia se vestem, como as pessoas no Oceano Pacífico, né? Os povos que tem ali, as tribos que vivem ali, como eles se vestem, como eles são. Fui fazendo todo esse registro, essa pesquisa para ela, e isso foi uma base para que ela fosse criando ali no imaginário, a gente fosse afinando, né? Alinhando a nossa comunicação para que ela acessasse esse imaginário. O seu imaginário, né?
já estava ali tão vivo, tão claro para mim, mas que para ela, né, ia ser difícil acessar. E o interessante é que você... Ela começou a vir aqui para minha casa, né? E foi um processo lindo também de ver a amizade dela com a Iva, ela apaixonada com a Iva apaixonada com ela. E a Iva sentava para fazer os trabalhos junto com a gente, então ela tinha uma mesinha dela, ela ficava ali criando, pintando também, enquanto a gente fazia os nossos trabalhos. Então foram encontros muito prazerosos, sabe? Muito leves, que durou bastante tempo, né? Mas que cumpriu o objetivo, assim. Eu fiquei muito satisfeita mesmo com o trabalho dela, muito feliz. E além de passar por esses lugares e que as imagens trazem tão bem, né? Traz essa leveza também, apesar de você trazer temas difíceis para a sociedade, como cuidar do meio ambiente, questão das guerras, né? Sempre você foi ali linkando com a espiritualidade desses lugares também. Como que foi esse processo de linkar um assunto com a espiritualidade, esses temas do livro com a espiritualidade? Sim. Bom, eu tenho um amor muito grande pela diversidade cultural, sabe? Uma admiração muito grande por isso. E o nosso planeta é tão diverso, né? Quando a gente olha... no livro eu tentei passar isso. Quando a gente olha para os países, para as regiões, para a forma como as pessoas se expressam, como elas se vestem, o que elas comem. Eu sou apaixonada pela diversidade cultural. A minha formação é em turismo, né? Eu formei aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. E eu fui trabalhar na Embratur, em Brasília, e a gente, né, buscava valorizar essa diversidade cultural do Brasil, divulgando o Brasil lá fora e explorando e divulgando o máximo a nossa diversidade aqui. Depois eu fui morar fora do Brasil, morei 1 ano na Austrália, viajei ali pela Oceania também. E lá é um lugar que tem muito estudante de várias partes do planeta, né? Então eu tive esse contato com várias pessoas. E aí, assim, a diversidade cultural, para mim, é um ponto forte, né? Muito, muito forte. A valorização ambiental é um outro ponto muito forte, porque eu acredito que nós somos natureza, né? A gente ainda não falou disso, mas eu estou agora num processo de retomada da minha ancestralidade indígena, né? Então, eu tenho essa conexão muito forte com a natureza, e eu acredito que a espiritualidade, ela permeia esses assuntos. Eu acredito que a espiritualidade está na natureza, na nossa contemplação, na forma como a gente se conecta com ela, na forma como a gente respeita o outro, como a gente respeita a diversidade cultural, como a gente respeita as diferenças, né? Isso tudo é espiritualidade para mim. Então, esses assuntos estão muito entrelaçados na minha vida, sabe? Desde a minha infância, desde que eu comecei ali a viver num sítio rodeada de natureza, as histórias que eu ouvia da minha avó, sobre a medicina que a gente encontra, as curas que a gente encontra na natureza, né? E aí depois eu vou viajar e me apaixono pela diversidade das pessoas. E aí, ao mesmo tempo, esse choque, né, que a gente vê das guerras, as pessoas brigando por causa de religião, né? No Oriente Médio a gente tem isso tão forte. E, infelizmente, isso chegando próximo da gente aqui no Brasil também, as pessoas colocando as religiões à frente da espiritualidade, como se o título das religiões fosse mais importante do que a espiritualidade em si, né? E então, como eu trago lá no livro, né? Tem uma parte que mostra as crianças num campo de refugiados. Então, eu queria mostrar um pouco, né, que muitas dessas guerras que tem ali são por causa da religião, de religiões, né? Pessoas que querem impor uma religião sobre a outra. A gente tem, desde lá da época das cruzadas, né, a religião católica caçando as pessoas, matando as pessoas em nome da religião, e isso vai totalmente contra
o que Jesus, por exemplo, pregava, né? Que a mensagem dele sempre foi de respeito às diversidades, sempre foi de inclusão, né? E aí a gente vê as pessoas tentando colocar a sua religião sobre outras, né? Ontem, recentemente, já deve estar aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, a gente teve uma conversa com o Edson Caiapó, que é um indígena, né? E a mediadora, que é a Seimayate Oliveira, perguntou para ele quando que a gente esqueceu completamente que a gente é natureza. E aí eu quero te fazer essa pergunta também. Eu acredito que foi no momento em que as pessoas passam a ver a natureza como recurso, sabe? Começa lá olhando para os animais como se eles fossem inferiores e estivessem a serviço do homem, e aí começa a olhar para a natureza enquanto um recurso, né? Então, as pessoas até falam os recursos naturais. A água como um recurso que pode ser privatizado e vendido, a terra também como um recurso que pode ser explorado, infinitamente, como se fosse infinito, né? Então, enquanto humanidade, eu não sei exatamente assim quando isso aconteceu, mas eu acredito que enquanto indivíduo, né, e a humanidade, a comunidade é um reflexo das ações individuais. Eu acredito que o indivíduo, quando ele passou a olhar assim com esse olhar de poder, né, de se colocando como superior à natureza e olhando para a natureza como um mero recurso que está a seu dispor e que é infinito, que nunca vai acabar e que ele pode simplesmente explorar infinitamente. O seu livro, ele é um livro que tem né, esses temas tão importantes para a sociedade, né? E é para criança, né? Fala de espiritualidade para criança, fala de cuidar do meio ambiente, de cuidar do planeta, das pessoas, de amar o próximo. Então, existe um momento ideal para falar isso para as crianças? O seu livro é para criança de qual idade, né? Elas entendem? Eu quero saber assim, como é que é esse retorno que você tem recebido, né? De crianças que leem o livro, quais as percepções que chegam para você. Que é formativo o livro, né? Estão formando seres humanos melhores. Sim. Eu comecei a ler para minha filha desde que ela era um bebezinho, assim, né? Antes dela começar a falar, eu já tinha as historinhas ali que eu gostava de ler para ela. E a gente, enquanto educador, enquanto pais, né, a gente tem essa responsabilidade de passar os nossos valores para os nossos filhos. E eu acredito que elas entendem, sim, elas entendem mais que a gente até. Até nas ilustrações, assim, eu acredito que se uma criança que, mesmo que ela não saiba ler, se ela pegar o livro e começar a folhear, ela vai entender a mensagem que tem aqui, né? Tem uma cena que a Iva vai ajudar a amiguinha dela a soltar uma tartaruga que estava presa no lixo que chega no oceano, né? Essa imagem ela foi inspirada nas ilhas que tem no Pacífico. E chegam... Deixa eu mostrar ela aqui. Essa imagem mesmo. Então, nessas ilhas, né, chegam muitas ondas cheias de lixo, que muitas vezes vêm daqui, né, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. Essas ilhas de lixo, elas caminham pelo oceano e elas acabam chegando nessas ilhas que são paradisíacas. Eles nem têm a capacidade de produzir tanto lixo assim e estão recebendo esse lixo lá. E aí as tartarugas morrem, os peixes morrem, né? A vida marinha está toda ameaçada por causa disso. E aí a minha filha, quando ela vê essa cena, ela fica muito sensibilizada. Ela fala, nossa, mas precisamos salvar as tartarugas, né? Então, através disso, ela começa a separar o lixo aqui em casa.
Aqui em casa a gente faz separação, a gente separa o lixo orgânico, separa o lixo da reciclagem, e ela sabe que ela precisa fazer isso para poder contribuir para que o lixo não chegue no mar, né? Então, o livro, ele pode ser usado como material didático, né, nas escolas. Eu, inclusive, uso esse livro num trabalho de arte e educação que eu faço, num projeto, um projeto que se chama AIE, significa terra. Eu faço esse projeto em Ouro Preto e eu uso esse material aqui para crianças que estão já na faixa etária de 6 a 10 anos, iniciando a alfabetização. Mas eu acredito que ele pode ser para um público de qualquer idade, assim, tanto crianças que são ainda bebezinhas, para que os pais já comecem a introduzir essa educação, essa consciência para eles, para adultos também, né? Eu tenho leitores adultos, minhas alunas de yoga, né? Elas sempre me falam, nossa, tá lindo, tá maravilhoso, a mensagem tá muito bacana, as imagens, as ilustrações estão maravilhosas. E é tão legal ter uma ilustração bem feita, né, que chama atenção, principalmente das crianças, né, igual você disse. Tem umas que nem leem ainda, mas que a imagem diz tudo, que ela já aprende ali, né, o cuidado. Exatamente, eu tive essa preocupação, porque eu queria muito acessar essas criancinhas que ainda não sabem ler, pensando muito na minha filha, porque esse projeto surgiu quando ela só tinha 2 anos. Então eu ficava observando a curiosidade dela, quando eu mostrava um livro bem ilustrado, né, com muitos detalhes, as crianças gostam dos detalhes. Então, é um livro cheio de detalhes, principalmente da fauna e da flora, né, tem árvores que são específicas aqui de Minas Gerais, a gente teve esse cuidado de pintar um pé de amora, um pé de abuticaba, os animais são muito bem feitinhos, assim, pensando mesmo nesse público para que a mensagem chegasse para eles também através das ilustrações. Uhum. E a gente sabe que o mercado editorial, principalmente para um autor iniciante, igual você, né, o autor independente ali no início, conta um pouquinho desse processo de encontrar uma editora para lançar o livro, né, e como que está ele hoje no mercado editorial, o posicionamento dele. Sim, realmente é muito difícil, né? Mas esse livro, tudo aconteceu de um jeito muito fluido. E eu acredito que até por essa conexão com a espiritualidade, sabe? É o que eu acredito. Mas as coisas foram encaminhando, assim, de uma forma muito leve, muito natural. E aí, assim que eu terminei nós terminamos as ilustrações, que eu estava com o material pronto, eu vi uma divulgação da editora Ases da Literatura, buscando novos editores. E aí eu entrei em contato com eles, mandei todo o material e eles já me responderam assim de cara que tinham interesse de fazer a publicação. E eu fiquei muito feliz. Então, a editora Ases, ela é portuguesa, né? Eles são de Portugal e eles publicam livros aqui no Brasil, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos e na Austrália. E aí, assim, eles me deram todo o suporte, né? Fizeram a diagramação e publicaram o livro. Eles têm um canal de comunicação com plataformas digitais, né? A Amazon, Magazine Luiza, Sempre um Livro. E aí eles vendem esses livros nas plataformas digitais. Então, é dessa forma que eles trabalham. E eu fiz o lançamento dele, o lançamento físico, né? Foi em maio, foi em Ouro Preto. Então, até o momento, ele pode ser encontrado nas plataformas digitais e eu tenho ele para venda também comigo. E aí pode te procurar pelo seu Instagram, que é o @dalila.yoga. Dalila.yoga e ponto escritora também agora. Mentira, gente, não tem ponto escritora. Né? Você citou o projeto AIE, né, que você trabalha em Ouro Preto, de arte e educação. Como que é esse projeto? As pessoas podem participar ou ele é fechado? Como que funciona?
Sim, é uma iniciativa da OCA, que é a Organização de Cultura e Meio Ambiente de Ouro Preto, e eu fiquei conhecendo eles através do livro, né? Porque eu fui fazer o lançamento na Casa dos Contos, em Ouro Preto, e eles estavam, o pessoal da OCA e do AIE, eles estavam em contato com o museu para fazer uma exposição lá também. E eu fiz a exposição dessas ilustrações, né? Então, no lançamento do livro, eu fiz a exposição das ilustrações originais em aquarela, que são lindas, né? Tem 15 ilustrações no tamanho A3, a gente enquadrou, e foi muito legal a exposição, porque ela foi bem voltada para o público infantil, então a gente fez uma decoração, colocou um puff no meio da sala para as crianças pularem, se jogarem, deitarem lá e ficarem bem à vontade. A gente levou escolas também para conhecer, foi muito bacana. Já instiga também a gostar de artes plásticas, né, de saber apreciar essas obras de arte, né, de pintura, de aquarela, de conhecer um pouco dessas técnicas também. Exatamente, a gente queria incentivar isso também nas crianças, né, porque a cultura, a arte, meio ambiente, está tudo entrelaçado, tudo interligado. Bom, e aí eu conheci o Tonks, que ele é o diretor da OCA, e ele viu meu livro e falou, nossa, que bacana, tem tudo a ver com o nosso projeto AIE, que a gente está lançando agora, é um projeto de arte e educação, que fala exatamente sobre meio ambiente e cultura, e a gente vai trabalhar na escola do Morro Santana, então é uma comunidade periférica de Ouro Preto, e a gente trabalha no Alta de Souza, que é uma instituição que tem lá no Morro Santana, e beneficia as crianças do morro. A gente trabalha numa escola que tem lá também, chama Juventina. Então, é um projeto específico para esse público. Dalila, voltando agora um pouco a respeito da sua ancestralidade indígena, você já falou aqui no início do programa a respeito disso. Vamos contar sobre essa pesquisa que você vem participando, que vai dar origem a um documentário a respeito dos povos indígenas que habitaram a região de Ouro Preto e que ainda habitam, né? Na verdade. Sim. Bom, tem uma frase que é de uma parente nossa, a Bárbara Flores, e ela diz que entre você saber que tem um sangue indígena, saber que tem ancestralidade e se reconhecer indígena é um longo caminho, né? Então é esse caminho que eu estou percorrendo agora, né? Porque até mais ou menos 2017, 2019, não se falava dos povos indígenas na região de Ouro Preto, né? Durante a faculdade, eu procurei essa informação, eu busquei com pesquisadores, com professores, conversando com as pessoas, conversando na prefeitura de Ouro Preto, e as pessoas simplesmente não sabiam dizer quem eram esses povos que habitavam essa região nossa aqui, não tinha registro sobre esses povos, né? E ninguém falava abertamente sobre isso. Até mesmo nas nossas famílias, assim, hoje, entre os povos do coletivo, a gente conversa sobre isso e a gente identifica que as nossas famílias falavam, mantiveram os costumes, mas sem dizer que era de origem indígena. Então, eles se referem aos costumes dos antigos, né? Por exemplo, a minha avó materna, ela fala de um costume dos antigos da nossa família, das mulheres da nossa família, que era de tomar o chá da folha de algodão no pós-parto, para limpar o útero. E a minha mãe tomou, eu tomei o chá da folha de algodão, e esse chá me salvou de uma infecção uterina, porque eu tinha ficado com restos de placenta no meu útero, e depois que eu tomei o chá, eu expeli esses restos de placenta, e, enfim, não tive nenhum problema depois, então esse chá realmente me salvou de uma infecção aí. Tem vários outros costumes também, de lavar o olho com arruda, dar banho na criança com arruda, enterrar o umbigo no pé de roseira,
Então, assim, a gente vai observando costumes da alimentação, uma alimentação muito rica em mandioca, por exemplo, né? A gente consome muito a mandioca de várias formas aqui, do milho, né? Várias plantinhas que hoje são consideradas as punks, né? A gente já fazia o uso delas, já se alimentava com elas. Então, são observando esses costumes, né? Essas tradições dos povos antigos, que eles falavam dessa forma, que era um costume dos antigos, não dos indígenas. Então, observando esses costumes, a gente percebe essa nossa ancestralidade, a gente percebe essa conexão entre esses povos, né, que habitavam nessa região aqui de Ouro Preto. E aí, em 2017, que foi quando o Danilo, né? O Danilo é hoje o nosso cacique do povo Borunfrém. Foi mais ou menos nessa época que ele começou a questionar essa questão da ancestralidade, a perguntar para as pessoas, né? Porque o Danilo, ele é neto de indígena, né? É uma família que é ali da região de Santo Antônio do Leite, é um outro distrito aqui de Ouro Preto. Então, a família dele é dali, né? Há muitos anos nessa região, e a avó dele manteve os costumes dos indígenas daquela região ali, que ela chamava de boticudos, e que são o que a gente entende hoje como os botocudos, né? Botocudos é, na verdade, um apelido que os portugueses deram para esses povos, mas eles se autodenominavam e ainda se autodenominam Borum, é o povo Borum. Então, botocudo é um apelido, né, que foi dado na época por causa dos botox, que são aqueles instrumentos, aqueles acessórios que eles usam tipo um alargador, né, na orelha, na boca, e por causa daquilo, eles foram chamados de botocudos. E a avó dele, ele tinha essa memória ainda. E ela falava boticudos, era o jeito dela falar. Mas é muito pejorativo, né? Ele nasceu como um nome pejorativo e ele continuou, ele se perpetuou ao longo da história como um termo pejorativo. Tanto que a avó dele, quando ia chamar a atenção dele por algum motivo, chamava ele de boticudo. Falava, menino, você tá boticudo demais, né? Como uma coisa pejorativa, meio negativa mesmo. Bom, então Danilo, com essa memória fresca, viva, né? Da ancestralidade dele, das origens dele, ele pensou, se eu sou indígena, tem outros indígenas aqui também. E eu vou começar a procurar essas pessoas. Foi a partir dele, da iniciativa dele. E aí, num trabalho assim, de boca a boca mesmo, eu conheci ele por acaso e ele olhou para mim e falou assim: aqui, você tem aparência indígena, você não tem indígena na sua família, não? E aí, a partir deste questionamento do Danilo, que a gente começa a investigar e a procurar, a perguntar aos nossos familiares, a gente começa a se encontrar e aí formamos um coletivo, né? Então, hoje, no coletivo tem deve ter mais de 100 pessoas, com certeza, aqui da região de Ouro Preto. E a gente com essa identidade, exatamente, com histórias parecidas, né? De ouvir dos antigos da família, costumes e tradições dos povos indígenas que moravam aqui, que estavam aqui, e aí a gente vai se redescobrindo, entendendo que nós estamos aqui ainda perpetuando, né, essa cultura, essa ancestralidade. E vocês estão documentando tudo? Isso, exatamente. Então, esse ano nós começamos a escrever o roteiro de um documentário, vai ser um longa-metragem que vai contar toda a história desse povo e como está sendo esse processo de retomada indígena. Então, nós estamos agora na pesquisa e na escrita do roteiro. Eu estou como co-roteirista desse roteiro, eu e mais uma
integrante do coletivo, que é a Emília Alcântara. A filha dela, a Ananda, também está participando. A diretora é a Maíra Lana, que também é ouropretana. Ela não é do coletivo, mas é ouropretana. E o nosso roteirista-chefe, que é o Di Moretti. E no mês passado, nós iniciamos uma pesquisa no território, né? Então, nós ficamos 4 dias passando por todo o território ouropretano, que é muito grande, né? Ouro Preto, em território, é maior que Belo Horizonte. São 13 distritos. E nós fomos nesses distritos, Amarantina, São Bartolomeu, Santo Antônio do Leite, percorremos a Floresta AMI, os distritos de Antônio Pereira, Palmital. Então, nós fomos na casa de pessoas que já se reconheceram, que já conversaram com Danilo, né, e que já identificaram essas características e se reconhecem hoje como indígenas. Fomos à casa dessas pessoas para entrevistá-las, para conhecê-las melhor, né? Muitas delas eu ainda não tinha conhecido pessoalmente, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, ali a gente conversa, troca muita coisa, mas muitos deles eu ainda não tinha conhecido. E, assim, essa iniciativa do Danilo foi um grande alívio, sabe? A gente fala isso, assim, para mim e para muitos outros, porque a gente tinha esse questionamento, né? Como assim? Como que não tem indígena aqui? O que acontece? E qual que é a importância para você, assim, de se reconhecer indígena, ter esse reconhecimento para você mesma? Antes, né, de tudo isso, quando eu ia preencher um formulário, por exemplo, eu colocava lá parda, a contragosto, porque eu não, sabe, eu não me enxergava como parda, mas também não cabia como branca, e sempre foi uma coisa meio esquisita, assim, sabe? Daí começam os questionamentos, né? E eu tenho uma grande admiração pela forma de viver dos indígenas, assim, esse respeito pela natureza, não só pela natureza, mas pelos animais também, né? Eu sinto afinidade, sabe? E aí entender que essa afinidade não é por acaso é uma confirmação, sabe? Da minha forma de viver. Porque às vezes eu me achava estranha, assim. Eu conto uma história que no sítio que eu morava, a gente vivia com muitos bichinhos, muitos animais e tal. E aí uma amiga minha foi visitar um dia e falou assim, mas aqui tem cachorro, tem gato, tem periquito, tem galinha, tem não sei o quê, fica tudo solto. Como assim, né? Que coisa estranha isso. Cavalo, né? Boi. E aí eu falei, uai, a gente vive junto, harmoniosamente, todo mundo tranquilo aqui, e é isso, assim. Então, são pequenos detalhes que o olhar de fora às vezes julga e acha estranho, mas que para mim sempre foi muito natural, sabe? E aí confirmar, né, que isso não é por acaso, que existem outras pessoas como eu aqui no território também, e aí a gente vai se juntando até para lutar pelo meio ambiente, para lutar pela natureza, porque estamos em constante ameaça pela mineração, né? A mineração ela está chegando cada vez mais em cima da gente, está atingindo lugares de lençol freático, secando as nossas nascentes, né? Retirando as pessoas de suas casas. A gente tem a servidão mineral, que é um processo cruel enfim, que realmente tira as pessoas de onde elas estão para poder avançar com a mineração, né? Então, a gente está vivendo isso aqui em Amarantina. Em Antônio Pereira, a situação é, assim, devastadora, sabe? As pessoas que tinham uma qualidade de vida, que moravam numa terra, que podiam plantar, que tinham qualidade mesmo, que tomavam banho num rio limpo há 20 anos atrás, hoje foram jogadas, né? Foram colocadas
numa comunidade que não tem nem saneamento básico e moram assim de frente para uma barragem que está em constante ameaça de rompimento. É desumano a situação que as pessoas estão vivendo. Eu vejo que você está disposta e aberta, né, já nesse sentido do lado bom, né, de reconhecer suas origens, de aprender mais e cada vez se aprofundar na espiritualidade, na cultura, né, que foi nos deixada, né, para todos nós, indígenas, mas também está engajada nessa luta, né, que não é só dos indígenas, mas de todos nós, mas principalmente, né, a gente vê a batalha dos povos indígenas por território, principalmente, né, por essa defesa do meio ambiente. Eu queria que você explicasse um pouco assim, desse processo de se reconhecer indígena. Existe uma documentação que vocês vão ter desse reconhecimento, ou como que funciona, assim, para entender esse processo legal mesmo, que eu quero dizer? Bom, o povo Borum-Crém, né, os Borum, eles são reconhecidos pela FUNAI, né, e o nosso coletivo, especificamente Borum-Crém, já tem o reconhecimento também da FUNAI. E assim, o processo para fazer parte do coletivo, ele é bem individual, muito pessoal, né? E ele passa por essa conversa com as lideranças do coletivo. Eu não faço parte da liderança, mas são as pessoas que já estão há mais tempo ali junto com o Danilo e já estão fazendo uma pesquisa há mais tempo de como lidar, né, com esses processos todos. Então, é nesse sentido, assim, a FUNAI já reconhece o povo Borum-Crém, e aí, para fazer parte do coletivo, precisa estar em contato com as lideranças do povo para entender da ancestralidade mesmo, do DNA, né, biológico, assim, há quanto tempo que a família está aqui na região. O fenótipo é considerado também, mas não é determinante, né? Porque a gente entende que no Brasil nós temos todas essas misturas. E eu acredito assim que o primeiro passo mais importante é o desejo da pessoa, né? O desejo dela de fazer parte. Então, se existe um desejo nela, é por algum motivo. E aí a gente vai investigar se faz sentido ela pertencer a esse povo dessa região aqui ou de outra região. É assim. Uhum. Então você já é reconhecidamente uma Borum-Crém. Sim. Ah, que legal. Parabéns pela Sim. busca, pela conquista. Obrigada. É realmente assim uma responsabilidade, né? E quando a gente fala que é um longo processo, saber que tem sangue indígena e se reconhecer indígena, por todos esses conflitos, porque não é uma história bonita, né? O apagamento que a gente viveu não foi legal, né? Dom Pedro declarou guerra ao povo botocudo, porque era um povo que não se rendeu, que não queria se escravizar, né? Era um povo livre. E isso para a coroa foi um absurdo, né? E aí a coroa declarou guerra mesmo, isso tem documentado isso. Essas pessoas foram perseguidas, foram mortas, foram assassinadas, né? Foram violentadas, as mulheres foram estupradas, né? Foram pegas no laço, né? Como a história fala, né? Foram pegas no laço, mas isso foi sequestro e estupro. E depois, no segundo momento, na época da ditadura militar também, teve uma perseguição muito grande, né, na região de Belo Horizonte, fizeram um reformatório, uma cadeia, para colocar os povos indígenas que eram considerados selvagens, loucos, né? O índice de suicídio entre os indígenas é muito grande, até hoje, né, por toda essa história que a gente viveu. E
ainda na época da ditadura, né? Muitas crianças foram sequestradas, então a gente não só, né, vem desde lá do período da colonização até aqui, essas crianças foram sequestradas. A gente tem parente próximo das pessoas que a gente conhece hoje no coletivo, né? Assim, história de tio-avô, de avô, que foi sequestrado, que sumiu. Na época da ditadura, as pessoas tinham as línguas cortadas. Quem falava nas línguas indígenas, tinham as línguas cortadas. Então, a avó de uma colega nossa do coletivo, de uma parente, ela presenciou esse período, sabe? E ela guardou o nome dos policiais da ditadura que faziam essa maldade de cortar a língua das pessoas, né? Esse crime. Então, acessar essas histórias dói no corpo físico, sabe? Não é confortável, assim. E por muitas vezes eu quis deixar essa história de lado mesmo. Eu me perguntava, para que eu estou fazendo isso, assim? Para que eu vou mexer com essa história agora? Porque realmente é desconfortável, assim. É como se eu acessasse uma memória que mesmo eu tivesse vivido. E não é gostoso, não é legal, sabe? Mas é uma coisa que é um chamado que ele vem e que chega uma hora que não tem como sair dele, sabe? A minha vida ela foi caminhando para esses lugares, aí surgiu o projeto do documentário e eu não tive como não participar, sabe? Porque a história não existe, não é contada. Nós vimos a necessidade de contar essa história, né? Uhum. E então foi assim. Muito obrigada por você compartilhar com a gente essa história, né? Que é de dor também, né? Igual você disse. De repente, quem sabe sai um livro daí, né? Sim. A gente está chegando aqui ao finalzinho. Quero que você conte se tem algum projeto de livro aí pela frente e deixar suas considerações finais. Só lembrando que tem um trechinho do seu livro que, quando a Iva pergunta, né, o que é espiritualidade, a mãe responde: é deixar acontecer o que há de melhor dentro de nós. E é lindo isso. Muito obrigada, viu, Dalila, por compartilhar esse livro e a sua história com a gente. Obrigada. Eu sinto isso mesmo, que a espiritualidade não poderia ser outra coisa, né? De que forma que a gente se conecta com a fonte criadora se não for através da bondade, se não for fazendo coisas boas, né? Bom, sobre novos projetos, sim, ainda não tem clareza, assim, sobre o que vai ser, mas provavelmente vai sair uma nova história aí relacionada aos povos indígenas aqui da nossa região. E eu queria agradecer muito essa oportunidade de poder vir aqui falar um pouquinho sobre o livro, sobre essa história que faz parte de mim e que se materializou no livro, né? Muito obrigada. Obrigada a você. E quem quiser conhecer mais e se conectar com a Dalila Coelho, o Instagram dela é @dalila.yoga. Muito obrigada, viu, Dalila, pela presença e boa sorte, sucesso com o projeto e a gente segue juntos. Você pode compartilhar esse programa que está aqui no YouTube do Sempre um Papo e assistir aos mais de 500 que a gente tem por aqui. Até a próxima. Gratidão, Josane. Obrigada. Até a próxima.